Estudaremos hoje Provérbios, capítulo de número 2, versos de 9 a 15. Você pode abrir comigo, pegar o seu caderno, a sua caneta, o seu bloco eletrônico para fazer as suas anotações e não perder nadinha, absolutamente nada. Quero, antes de começar aqui, perguntar para vocês: quem executou o princípio praticável de ontem? Quem pode me dizer aí qual era o princípio e quem praticou? Quem fala para mim aí? Me dá um feedback, por favor. Quem se lembra do princípio praticável de ontem e quem o praticou de fato? Me dá um feedback aí, por favor. Vamos lá, estou esperando você. Estamos subindo a audiência, não custa você colocar o dedo no coraçãozinho e também compartilhar aí para o máximo de amigos que você puder. Me lembra aí, quem foi que praticou ontem o princípio praticável? E qual era o princípio? Quem se lembra? Servir ao irmão. Tia Ângela falou isso mesmo, tia Ângela. Demonstrar amabilidade no serviço. Cato Espaço disse eu. Tiago 3,13 diz Camilinha. É isso mesmo, Camilinha. Foi isso mesmo. Quem praticou esse princípio poderoso ontem? Quem se dedicou a isso? Amabilidade e demonstração do serviço. A Josi Silva disse, eu fiz. Servir ao nosso próximo. Isso mesmo, Cato Espaços. Desse jeito. Quem mais vai me falar aí? Eu servi, a Gisele Braga. Muito bem, Gisele, está de parabéns. Bom dia, Henrique. Um grande abraço para você. A Claudinha Freud disse, eu pratiquei. Muito bom, Claudinha, você. Colocar em prática a palavra de Tiago. Isso mesmo, 3,13. Bom, enfim, que bom, né? Depois, se quiserem publicar isso, seria interessante também. Vai lá e coloca lá, vai ser bom. Se a gente, às vezes, publica tanta coisa ruim, vamos praticar o que é bom. E vamos publicar o que é bom, tá bom? Hoje nós vamos entrar em Provérbios 2, 9 a 15, que diz assim: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, seguem as veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Veja, aí é Provérbios capítulo 2, verso 9 a o verso 15, né? Nós vamos mergulhar nesse entendimento agora, versículo a versículo. Deixa só eu corrigir algo aqui. Ok. Então veja, nós vimos ontem, para você contextualizar aqui o que o escritor de Provérbios está trazendo para nós hoje, ele ontem fala o seguinte, ontem nós, nos versículos anteriores, ele disse o seguinte: Deus reservou a verdadeira sabedoria aos justos. Deus reservou a verdadeira sabedoria aos justos. Alguns homens, apenas alguns homens da antiga aliança, tiveram o privilégio de experimentar por um pouco essa sabedoria. Mesmo Salomão, tendo sido considerado o homem mais sábio da terra, ele experimentou antecipadamente aquilo que hoje nós temos de forma natural, porque Deus reservou essa verdadeira sabedoria para os justos. Então veja, o próprio Salomão, que escreve, né, alguns ou pelo menos boa parte dos provérbios, ele diz isso, que mesmo ele tendo sido sábio em uma aliança inferior, ele reconhece que Deus reservou essa sabedoria, ou essa verdadeira sabedoria, para uma outra geração. E essa é a nossa geração, a geração dos justos, a geração daqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Por que que nós somos detentores da verdadeira sabedoria? Porque nós temos a mente de Cristo. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10. Que mistérios que em outrora estiveram ocultos na antiga aliança foram revelados a nós, os santos em Deus, os justos em Deus, por meio do Espírito que em nós habita. Porque o Espírito que nos foi dado, ou seja, o Espírito de Deus,
Ele conhece as coisas mais profundas de Deus. Todos os segredos de Deus são revelados ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece todas as coisas, inclusive as mais profundas em Deus. E esse Espírito que conhece todas as coisas, até as mais profundas em Deus, ele habita em nós e se tornou um com o nosso Espírito. Então nós somos assim hoje com o Espírito de Deus. Nós e o Espírito Santo somos farinha do mesmo saco, estamos todo mundo junto. Temos hoje a mesma natureza. Então nós estamos nessa unidade. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, e o que é unir-se ao Senhor é reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Aquele que une-se ao Senhor torna-se um espírito com Ele. O que é tornar-se um com Ele? Veja, eu tenho pessoas da minha intimidade que, se você conhecer essas pessoas, vai dizer, essa pessoa é uma com o pastor Marcelo, porque ela conhece tudo da minha intimidade, ela conhece tudo da minha vida, ela me ama, ela confia em mim, e nós vivemos em plenitude. Então, nós vivemos nessa condição com o Espírito de Deus. Então, portanto, nós temos a mente de Cristo e a sabedoria eterna, ou a verdadeira sabedoria. Mas por que nem todos os crentes manifestam essa verdadeira sabedoria, mesmo sabendo que todos os crentes têm o mesmo Espírito de Deus habitando dentro deles? Porque primeiro eles precisam entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma predisposição de fazer ou de obedecer àquilo que diz as Escrituras Sagradas. Veja, temor do Senhor é respeito, reverência, uma atitude de reconhecimento de que a palavra de Deus é o caminho reto, o caminho da verdade. Você pode até errar, porque ainda estamos em um corpo perecível, corruptível, que é tentado continuamente. Podemos até errar, mas erramos conscientemente, porque o Espírito da verdade e a palavra de Deus em nós apontará sempre o caminho certo, o caminho da justiça. E o temor do Senhor no nosso coração guardará a nossa vereda. Foi isso que nós já vimos anteriormente. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é reconhecer que aquilo que ele disse, que aquilo que ele fala, que a palavra dele deve ser praticada. É uma predisposição no coração de obedecer a Deus. Isso é o temor do Senhor. Então veja, essa predisposição de obediência a Deus é que vai nos levar a manifestar a verdadeira sabedoria que está expressa pela palavra de Deus. Agora, não adianta eu saber que eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, a verdadeira sabedoria, se eu não reconheço que a Bíblia deva ser praticada na sua integralidade. Se eu acho, ou se eu não vejo importância em praticar aquilo que a Bíblia diz, eu estou longe do temor do Senhor. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apesar de Deus ter reservado para a nossa geração, para a geração dos justos, a verdadeira sabedoria, é necessário que eu encontre, ou que eu reconheça, ou que eu tenha o temor do Senhor operando na minha vida. Quando o temor do Senhor opera na minha vida, então acontece isso. Então você entenderá o que é justo, ou o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir. Veja, a revelação da palavra de Deus, ou ter a palavra revelada em nosso coração, porque uma coisa é você saber a palavra aqui, outra coisa é você trazer essa palavra como revelação para a sua vida. Quando é que a palavra se torna revelação na minha vida? É quando ela se torna parte de quem você é. Ora, eu já falei algumas vezes para vocês, e quem me acompanha nas minhas lives sabe do que eu estou falando. Deus é amor. Deus não tem amor. O amor é parte de quem Deus é. Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Bom, se Deus é amor e ele não pode negar a sua própria natureza ou aquilo que ele é, isso deixa claro que Deus não tem como não amar. Deus não pode não amar. Deus não tem como não amar. Porque amar é parte de quem Deus é. Revelação da palavra é exatamente isso. É quando você entende que aquilo é parte de quem você é. Por exemplo, generosidade. Quando a generosidade é revelada ao seu coração, isso se torna parte de quem você é. A partir daquele momento, você não consegue mais não ser generoso.
Deixa eu entender uma coisa. Você pode até praticar alguma generosidade sem a revelação da generosidade no seu coração, como uma prática. Não, hoje eu vou decidir, eu não quero, mas vou decidir ser generoso. Aí você vai lá e dá uma oferta para alguém, por exemplo, ou faz algo por alguém. Mas no fundo você não queria, no fundo você se recusava, você se esforçou para ser generoso. Mas quando a revelação da generosidade cai dentro do seu coração, quando você entende que generosidade é parte do teu caráter, é parte de quem você é, você não se esforça para ser generoso. As suas ações correspondem à sua natureza. Se você entende que você é generoso, então você aplica a generosidade cotidianamente de uma maneira muito natural. Um cachorro não se esforça para latir. Tudo que ele precisa saber é que ele é um cachorro. Veja, se um cachorro, já dei esse exemplo aqui outras vezes, eu vi outro dia um exemplo disso. Vamos imaginar que um cachorro mesmo vai dar certo. Um cachorro que foi abandonado pela mãe, um cachorro que foi abandonado pela mãe dele, pela cachorra velha, né? Tava órfão e foi adotado quando criança ali por uma porca, por exemplo, para amamentá-lo e ele não morrer. Isso foi o apelo da natureza pela vida daquele cachorrinho. Então ele passou a mamar junto com os porquinhos. Ele era um bebê cachorro, acabou de nascer, a mãe morreu ou foi abandonado e ele está ali mamando com a porca. E ele cresce junto dos porquinhos. E certamente durante esse período ele não vai latir. Ele não vai latir, ele vai ser criado como se ele fosse um porco. Você pode ter certeza que ele vai se esforçar para ter hábitos iguais aos dos porquinhos, mesmo ele sendo cachorro. Só que se tirar aquele cachorro, pode ser na idade que for, e colocar ele no meio de outros cachorros, ele vai receber a revelação de que ele não é um porco. E quando ele receber a revelação de que ele não é um porco, ele é um cachorro, seus hábitos mudam. Ele começa a latir igual aos outros cachorros e ele começa a ter um comportamento igual aos outros cachorros. Veja, tudo que ele precisou é receber a revelação do que ele é. Então veja, a palavra de Deus ou a revelação da palavra de Deus não se aprende. Não é uma coisa aprendida como você aprende na escola o português e a matemática. Veja, a revelação da palavra já diz, é revelação. Ou seja, é algo que emana dentro de você, em um dado momento ela explode. Você talvez já ouviu essa palavra. Eu estou vendo a Débora Cunha dizendo revelação para mim. Talvez você já tenha ouvido eu falar isso várias vezes. Porém agora caiu a ficha. Algo explodiu dentro de você e chegou como revelação. A revelação da palavra. Ou seja, a revelação da palavra é um espírito, é uma atitude e não um processo de aprendizado intelectual. Ela é um espírito, ela é uma atitude que te leva a ter revelação. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso de número 17. Ele orando pelos irmãos de Éfeso, ele diz assim, eu peço que o Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço-lhes, Paulo orando pelos Efésios, ele diz, o meu pedido a Deus é que Deus conceda para você o espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele. Então veja, espírito de sabedoria e revelação, irmãos, é uma atitude. Não é outro espírito, eu tenho um Espírito Santo, eu tenho outro espírito. Não. Espírito, uma atitude interna, interior, de encontrar sabedoria e revelação. Ou seja, quando eu acho, ou quando esse espírito, né, essa atitude brota no meu coração e eu encontro a revelação da palavra, seja em qual aspecto for, essa palavra foi revelada ao meu coração, a Bíblia diz que os olhos do meu espírito são iluminados. Os olhos do espírito são iluminados. Deixa de você entender aqui para fazer sentido aqui. Antes era só um conhecimento, antes era só uma informação, antes era só algo que eu adquiri, mas quando a revelação chega, ela vira
vida ou sabedoria dentro de mim. Por isso que é um espírito de revelação e sabedoria. A revelação gera sabedoria. Veja, enquanto o conhecimento da palavra está na mente, é só um conhecimento. Mas quando ela é revelada ao meu coração, ela vira sabedoria. A palavra revelada ao meu coração. Então veja, iluminará os olhos espirituais, e a partir dos olhos iluminados, os olhos do coração, os olhos espirituais iluminados, o entendimento espiritual, a sabedoria, a mente de Cristo, são todas essas coisas. Quando isso abre para nós, quando eu começo a entender pelo Espírito, eu vou entender quem sou, quem somos, o que nós temos e o que nós podemos. É isso que Efésios fala. Ele diz, eu oro para que Deus lhe conceda um espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele, para que, iluminados os olhos do vosso entendimento, ou do vosso coração, saibais qual é a esperança do vosso chamamento, aquilo que somos, a herança dos santos no reino da luz, aquilo que temos, e a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos, aquilo que nós podemos em Cristo Jesus. Se nós entendemos essas três coisas, aquilo que somos, temos e podemos, nós estamos realmente vivendo uma vida plena em Deus, né? Então, o que acontece? Quando essa palavra é revelada ao meu coração, quando eu encontro o temor do Senhor, e a palavra é revelada ao meu coração, então eu vou entender o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. Provérbios capítulo 2, verso 9. Quando isso acontecer, eu vou entender, eu vou ter entendimento, a sabedoria, o discernimento para saber o que é certo, o que é justo e o que é imparcial. E saberá o bom caminho a ser seguido. Ou seja, nós vamos entender o que é justo, o que é correto, o que é justo e imparcial, e saberemos então tomar decisões. Sabe, nós já falamos aqui, eu quero reiterar isso, a vida é feita de escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias nós vamos precisar tomar decisões, porque a nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, escolhas preciso tomar. Agora, ser cheio do Espírito de revelação e sabedoria, ser cheio da sabedoria de Deus, ou seja, ter o temor do Senhor e permitir que essa palavra seja revelada em meu coração, me dará segurança em todas essas escolhas. Eu serei guiado pela palavra e pelo Espírito. Sabe? Eu durante muito tempo, já falei isso aqui, eu quero reiterar isso, tive dificuldade de entender sobre como ser guiado pelo Espírito. Veja, ser guiado pelo Espírito resulta em tomar decisões corretas, fazer escolhas certas que me levará a uma vida plena. Ser guiado pelo Espírito é isso. Ser guiado pelo Espírito é fazer escolhas certas, corretas, tomar decisões corretas que me levará a uma vida plena. Eu tinha dificuldade de entender como ser guiado pelo Espírito. E o Senhor um dia me disse o seguinte, olha, a resposta disso está em Gálatas capítulo 5, verso 16. Ele disse, ande no Espírito e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o meu esforço não deve ser para tomar decisões. O meu esforço é para ser cheio do Espírito. Se eu estiver cheio do Espírito, andando no Espírito, eu então serei capaz de tomar todas as decisões de maneira espiritual. Não tem, é impossível você estar cheio do Espírito e tomar decisões na carne. Entenda isso. Basta que você seja cheio do Espírito. É isso que Provérbios está dizendo. Que quando você entende a sabedoria, que você entende o temor do Senhor, que a revelação da palavra explode dentro do seu coração, você anda cheio da palavra e cheio do Espírito, você será guardado em todas as suas decisões. Todas as suas decisões serão decisões que te levarão para cima. Você não precisa ter medo de tomar decisões se você é alguém que anda cheio da palavra e cheio do Espírito. Sabe quem deve ter medo de tomar decisões? Quem deve ter medo de tomar decisões são pessoas que andam na carne. Esses estão correndo sério risco. Mas aqueles que são cheios da palavra e cheios do Espírito não precisam temer decisão alguma, porque todas elas serão espirituais. Versículo 10, ele diz, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento encherá de alegria. Veja, a revelação da palavra, ou seja, o temor do Senhor,
que é uma predisposição de praticar aquilo que já sabe, que já conhece, que foi revelado ao meu coração. Vai levar-me ao conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado encherá meu coração de alegria. E sabe qual é o resultado disso? É que eu vou querer mais revelação. Olha, eu tenho conversado com pessoas que têm acompanhado as lives, que têm feito rema, e essas pessoas têm dito assim: pastor, meu coração tem transbordado de alegria por cada revelação da palavra. Agora mesmo, quando a palavra está sendo revelada ao seu coração, parece que há uma explosão de alegria dentro de você. E sabe o que é que te motiva a permanecer 1 hora aqui e voltar às 23 horas e amanhã de novo? É porque a revelação da palavra enche teu coração de alegria. E nós desejamos felicidade, nós desejamos alegria. Então, quanto mais alegria, quanto mais revelação, mais entusiasmo eu tenho de querer mais da palavra. É por isso que quem faz o rema quer continuar fazendo o rema. É por isso também que quem congrega em igreja fraca, fria, que não prega a palavra revelada, não tem nem coragem de voltar para o culto. Vai porque é obrigado. Vai porque tem uma obrigação religiosa de comparecer lá. A gente não gosta, a gente não quer, mas a gente sabe da necessidade de congregar, acaba indo. Mas quando você tem a palavra revelada e ela enche seu coração de alegria, você quer voltar no outro dia para o culto. Você quer que tenha mais culto por semana. Por que é que vocês aqui não querem que eu faça lives pequenas? Por que é que vocês não querem que eu pare com as lives? Por que tem outras pessoas que você não quer seguir mais? Porque a revelação da palavra enche teu coração de alegria. E encher teu coração de alegria te motiva a querer mais revelação. Então, quanto mais revelação você quer. Aleluia. Versículo 11 diz: as escolhas sábias o guardarão e o entendimento os protegerá. Ou seja, quando a revelação chega ao nosso coração, estaremos seguros e confiantes para fazer escolhas, pois seremos sempre guiados pelo Espírito. Estaremos seguros em todas as decisões, estaremos guardados em todo momento que nós precisarmos tomar decisão, né? Graças a Deus por isso. Versículo 12 diz, Provérbios 12, ou 2:12, a sabedoria o livrará das ações dos maus, daquele cujas palavras são perversas. A sabedoria nos livrará, a revelação da palavra no nosso coração nos livrará dos relacionamentos perigosos com pessoas que nos induzem ao erro. Quando você está cheio da revelação, você começa a ter discernimento dos espíritos que influenciam as pessoas. E eu não estou falando de algo místico, não. Eu estou vendo um demônio. Não. Eu estou falando de comportamento. Porque o comportamento é que demonstra o espírito que influencia as pessoas. Você tem relacionamentos que te induzem ao erro. Você tem relacionamentos interpessoal que te botam em caminho de fracasso continuamente. Mas quando você tem a revelação da palavra dentro do seu coração, o comportamento alheio é julgado pela palavra. Não a pessoa, mas o comportamento alheio é julgado pela palavra. E você começa a dizer, peraí, essa pessoa está tendo um comportamento que não está em linha com a palavra de Deus. Ela não é uma boa companhia para mim. Bom, a partir daí, uma vez que você já tem essa revelação, você continua se quiser. Você vai dar continuidade a esse relacionamento se você quiser. É uma escolha sua. Você sabendo que a pessoa está te induzindo ao erro e você continuar a caminhar ao lado dessa pessoa, é uma escolha, é uma decisão que você toma se quiser. E aí do 13 ao 15 vai falar qual é o comportamento dessas pessoas. Comportamento esse que será revelado pela palavra, né? Discernido pela palavra. Essas pessoas costumam se afastar do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Tem prazer em praticar o mal e aplaude a maldade dos perversos. Essas pessoas têm ações desonestas e caminhos tortuosos. Versículo 13 a 15. Então, a sabedoria revelada no nosso coração, a palavra revelada em nosso coração, vai nos dar discernimento para escolhermos com quem andar e nos livrar de pessoas que andam em caminhos tortuosos. Deixa eu dizer uma coisa. Ah, pastor, é porque eu tenho uma amizade com ela, eu tenho um carinho, tenho um respeito, mas eu sei que a pessoa não está certa, mas é meu amigo, eu amo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem anda com porco, mais cedo ou mais tarde, vai estar comendo lavagem.
você precisa de autopreservação. Se você sabe que alguém está caminhando em caminhos tortuosos, você caminhar com essa pessoa, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar disso. Isso é algo que é real. As más companhias corrompem os bons costumes. A gente precisa ter esse discernimento. E a palavra de Deus revelada no nosso coração nos dá discernimento para isso, né? Essas pessoas, ou discernimento, vai te levar a andar e se livrar de pessoas que têm prazer em errar e defende quem faz o mal. Veja, errar o alvo é pecar. Tem pessoas que pecam, e a palavra vai te mostrar isso, e tem pessoas que ainda aplaudem quem peca. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu acho engraçado isso. A pessoa pega, nada contra as práticas individuais de cada um responde pela sua própria vida, tá ok? Beleza aqui? Eu não estou julgando a vida de ninguém, faça da sua vida o que você quiser. Mas veja, eu abro o meu Instagram, né? E vejo alguém que eu conheço do meu relacionamento íntimo em um sítio, à beira de uma piscina, mostrando o que tem e o que não tem, com um copo de cerveja na mão e se requebrando de costa, mostrando a bunda, com funk, com outro tipo de música, sei lá o quê. Eu tô te falando de situações reais, eu não tô falando de hipotética não, eu tô falando de coisas que eu já vi, tá bom? Aí eu vejo isso lá, aí eu digo, qual é o meu comportamento dentro disso? Eu não preciso julgar, ela faz da vida dele o que ela quiser, mas tem gente que sabe o que faz? Ele é crente, vai lá e curte. Você sabe o que é curtir? Ele está dizendo, eu aprovo essa atitude. Não, mas é porque eu conheço ela. Ei, quando você curte o que a pessoa está fazendo no Instagram, você não está dizendo eu conheço, não. Você está dizendo eu concordo. Quando você curte o que está postado, você está dizendo eu estou aplaudindo isso. Esse é o tipo de comportamento que eu aprovo. É isso que você está dizendo quando você curte, ô cabeção. Não sai curtindo qualquer coisa só porque você conhece as pessoas, porque você quer agradar os outros, não. Presta atenção, curtir é aprovar aquilo. Presta atenção no que você está curtindo. É o que ele está dizendo. Tem pessoa que não apenas erra, mas aplaude quem erra. Quando você curte o erro dos outros, você está aplaudindo o pecado. E a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, vai te livrar de pessoas assim. E pessoas que agem desonestamente. Tudo isso serão benefícios, né, da revelação da sabedoria de Deus, ou da palavra de Deus em seu coração. A revelação é um espírito. E quando ele atua dentro de você, essa atitude de revelação chega ao seu coração, então a verdadeira sabedoria vai trazer todos os benefícios para a sua vida. Princípio praticável de hoje. Efésios capítulo 1, verso 15 a 19. Efésios capítulo 1, verso 15 a 19. Vou ler para você. Efésios capítulo 1, verso 15 a 19 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esses são os versículos para a meditação de hoje, Efésios capítulo 1, verso 15 a 19. Princípio praticável. Medite no texto de Efésios, faça essa oração pela sua própria vida e tente responder através da palavra, ou seja, justificando com a palavra em versículos bíblicos, a 3 perguntas que Paulo estabelece aqui. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a herança dos santos no reino da luz? Qual é o poder ou a suprema grandeza do poder de Deus que habita em nós? Repetindo, medite no texto de Efésios, faça essa oração sobre a sua própria vida e depois tente responder essas 3 perguntas. Qual é a esperança do meu chamamento?
Qual é a herança dos santos no reino da luz? E qual é o poder que habita em mim? Bom, feito isso, se possível, publiquem. Ao término dessa live agora, não deixe de curtir no IGTV e fazer o seu comentário. É importante demais que todos nós comentemos aí. Fala comigo, Pedro. Lá no IGTV você vai encontrar os 3 pontinhos, você clicando lá e clicando em salvar também ajuda bastante. Pronto, salva ela lá nos 3 pontinhos, salva essa live lá no IGTV. Tudo isso vai gerar engajamento e vai nos ajudar a levar essa palavra cada vez mais distante, tá bom? Bom, um beijo no seu coração. Chegamos no final, né, de mais uma live exclusiva para você. Logo mais às 23 horas tem mais com a série A Origem. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Bom, ficamos por aqui. Um beijo no seu coração e até logo mais.